São Marcos, capítulo 4, versos 35 a seguir. Todos acharam, amém? São Marcos, capítulo 4, versos 35 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, e de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis assentar. Eu queria compartilhar essa palavra com vocês nesta noite. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, sobre o tema: não desanime, tenha esperança. Deus está no controle de todas as coisas. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por momentos difíceis. Ninguém aqui, desta noite, que está aqui, passou pela vida ileso de alguma dificuldade, de algum problema, de alguma situação difícil, de alguma tempestade. Ninguém passa pela vida ileso de algum problema. E isso que esses discípulos passaram. Eles estavam atravessando o mar da Galileia. Eles conheciam aquele lugar, aquele território, eles conheciam. E veio um vendaval, eles conhecendo. E levantou-se um temporal contra a vida deles. Aí eles enfrentaram esse problema. Sabe, eu quero dizer para você aqui nesta noite, você que está nos assistindo, você que pensa que está com um problema insolúvel, você que pensa que está com um problema que a melhor situação é você entregar os pontos, é você aceitar a derrota, é você admitir que você não vai conseguir. Você chegou num ponto de entregar essa situação porque você acha que não vai dar conta. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Se o Senhor falou para você que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Se o Senhor falou para você que vai curar essa enfermidade, você vai ser curado desta enfermidade. Se o Senhor falou que o seu filho vai voltar para a igreja, ele vai voltar para a igreja. Se o Senhor falou que vai restituir o teu casamento, Ele vai restituir o teu casamento, porque Ele não é filho do homem para que minta. Aleluias. Se Ele falou que você vai passar do outro lado, você vai passar, você vai atravessar. Ele falou para os discípulos: nós vamos passar do outro lado. Quando ele entrou no barco, ele falou: nós vamos passar do outro lado. Aí veio todo o temporal, toda aquela tempestade. Aí os discípulos ficaram com medo. Aí chamaram Jesus, chamaram o mestre, clamaram ao mestre. Primeira verdade que eu tiro nesse texto: que as tempestades chegam em nossa vida inevitavelmente.
É inevitável a tempestade em nossa vida. Podemos ser crente, não crente, branco, preto, rico, pobre, doutor, leigo, não importa. Mas a tempestade um dia vai chegar na minha e na tua vida, como já tem chegado. Como ela chegou na vida do nosso irmão, do presbítero João hoje. A tempestade chegou na vida dele, levou a irmã Santina. Ela é inevitável, queridos, ela vai chegar um dia na nossa vida. Só que agora depende de mim e de você. Como que nós vamos enfrentar essa tempestade? Como que nós vamos ficar nessa tempestade? Jesus conta uma parábola de um homem que construiu 2 casas. Uma sobre a rocha e outra sobre a areia. Você olhando visivelmente, olhando com os teus olhos, as 2 casas parecem estar construídas iguais. Mas a Bíblia vai dizer que um cavou até achar a rocha. Quando ele achou a rocha, ele firmou o alicerce sobre a rocha. Aí veio a tempestade e ele continuou no lugar. E ela vai dizer também que tinha outra casa sobre a areia. E veio a tempestade e levou aquela casa. Espiritualmente falando, Jesus está dizendo assim, quando a gente olha para essa parábola, a gente imagina já 2 casas, uma em cima as 2 em cima de uma areia, e a gente já visualiza 2 casas, mas Jesus não quis dizer isso. Jesus estava falando de nós. Estava falando assim, ei, existe 2 pessoas. Uma que cava em oração, que cava em jejum, que cava em leitura, que cava em estudo. Uma que entra no quarto, como diz Mateus 6, ele tranca a porta do quarto, ele ora a Deus em secreto. O que Jesus estava dizendo é que um tem a vida em secreto, tem a vida no secreto, uma vida de oração. Aí quando vier a tempestade ele vai ficar firme. Agora o outro que não ora, que não busca, que não lê, que não estuda a palavra, quando vier a tempestade. Querido, você já viu na igreja algo assim conhecido, quando você vê um irmão que vem uma tempestade, o irmão não aguenta ficar dentro da igreja, aí sai falando do obreiro, sai falando do líder, sai falando do pastor, sai falando da igreja e sai fora, não quer saber. E você vê tanta gente passando por tempestade, passando por problemas, e vem prova e sai prova, e vem luta e sai luta, e ele está firme. Sabe por quê? Olhando para os 2 irmãos, parece crente, se veste como crente, anda com a Bíblia debaixo do braço como crente. Mas a vida no secreto, é só ele e Deus que sabe. As horas que ele passa lá dentro da casa dele, em oração, em jejum, buscando, lendo, estudando a palavra, é só ele e Deus. Aí ele vai dizer que esse homem, ele tem uma vida no secreto. Aí vem a tempestade, e ele continua em pé. Aquele que não ora, que não busca, vem a tempestade, e ele não aguenta. A tempestade é inevitável em nossas vidas. Por isso que precisamos estar firmados sobre a rocha, com os nossos alicerces sobre a rocha, para quando vier a tempestade, nós continuarmos na presença do Senhor, firmes no Senhor. Primeiro, que elas são inevitáveis. Segundo, elas são imprevisíveis. Ela não avisa a hora que vai chegar. A tempestade na nossa vida não avisa o dia que ela vai chegar. A tempestade é como um ladrão. Se nós soubéssemos quando o ladrão ia roubar a nossa casa, nós chamaria a polícia e deixava de prontidão para quando chegar, pegar aquele ladrão. É assim? E se nós soubéssemos quando viria a tempestade, a tempestade vai vir amanhã, então amanhã eu vou levantar em jejum, então não vou comer nada, vou passar fome o dia inteiro, porque ela vai chegar. Não. Mas ela é imprevisível. Ela não avisa o dia que chega. Ela é inevitável. Ela é imprevisível. E nós não conseguimos administrá-la.
quando ela chega, nós não conseguimos administrar. Nós somos ensinados aqui na igreja, nós somos alertados a orar, a buscar, só que muitas vezes nós só vamos dar valor naquilo que convém a nós. Se nós achamos que não convém, não quero isso para mim, não quero isso. Aí quando vem a tempestade, nós não sabemos administrá-la. Os discípulos, eles eram perito nesse assunto, eles eram pescador, eles conheciam aquela região do Mar da Galileia. E veio a tempestade, o que eles fizeram? Eles podiam ter resolvido aquele problema, poderiam ter parado, gente, vamos orar, vamos clamar que vai parar essa tempestade. Não, eles chamaram a Jesus para resolver aquele problema. Primeiro, nós não conseguimos administrar, ela é inevitável em nossas vidas. A tempestade, ela não avisa como chega. E terceiro, nós não conseguimos administrá-la. Só que tem uma pergunta que os discípulos fazem para Jesus, no versos 38, vai dizer assim: mestre, não importa que nós pereçamos? Uma pergunta um pouco soberba. Só que eu imagino aqui, uma pessoa só pode ter feito essa pergunta: Pedro. Não tem outra pergunta, pastor, não tem outra pessoa para fazer essa pergunta. Porque Pedro que era para frente, né? Pedro que era, estou falando do Pedro do Evangelho, não Pedro de Atos. Porque o Pedro do Evangelho, ele aprontava. Aí ele pergunta assim: não importa que nós vamos perecer? E sempre que nós passamos por tempestade, é assim. Aí vem uma tempestade em nossas vidas, vem uma luta, nós começamos a orar, nós já chamamos o irmão para fazer campanha, nós já jejuamos, consagramos, só que parece que Jesus não chega, parece que Jesus está dormindo, parece que o nosso barco vai naufragar. Sabe por quê? Porque nós queremos para ontem, nós não temos a paciência de orar e esperar o Senhor agir, porque a hora de Deus não é a nossa hora, queridos. Aí nós queremos tudo para ontem. Lembra de Marta e Maria? Lázaro estava doente, estava morrendo. Aí Marta e Maria mandam o mensageiro até Jesus. Aí o mensageiro vai e fala: mestre, o teu amigo Lázaro está doente, e Marta e Maria mandou chamar para você orar por eles. Aí Jesus fala assim: fala que essa morte não essa doença não é para a morte. Aí Jesus demora mais 4 dias para chegar em Betânia. Qual é a primeira reação de Marta e Maria? As duas fizeram a mesma pergunta, ou melhor, a mesma afirmação: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As duas faz o mesmo questionamento, porque nós queremos as coisas para ontem. E olha o que Jesus vai dizer, a resposta que Jesus vai dar para Marta e Maria, em São João 11, verso 4, diz assim: esta doença não acaba em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Queridos, logo eu entendo que a tempestade em nossa vida tem um propósito. Toda tempestade em nossa vida tem algo que Deus quer nos ensinar. Quando chega a tempestade, chega a prova sobre as nossas vidas, muitas vezes nós não aceitamos a prova. Aí nós queremos orar para acabar aquela prova. Nós começamos a repreender a prova, e Deus falando assim: filho, eu quero te ensinar algo nesta prova. E nós fazemos campanha, oramos: Senhor, tira de mim essa prova, tira de mim. Não entende a diferença entre tentação e aprovação. Querido, tentação, quem tenta é o diabo, para você pecar, para você sair da presença de Deus. Mas prova, quem manda é Deus. Darabia canterebia saio. Porque Deus tem um propósito nesta prova, porque Deus tem algo que quer te ensinar nesta prova.
E enquanto você não aprender o que Deus quer com você, você não vai sair dessa prova. Na escola nós aprendemos para depois fazer a prova. Com Deus é diferente. Deus dá a prova para nós aprendermos. E enquanto nós não aprendermos, nós não sairemos desta prova. Uma coisa é nós passarmos pela prova dentro do propósito. Quando estamos dentro do propósito, nós oramos e Deus nos tira da prova. Outra coisa é passar pela prova, passar pela tempestade, fora do propósito de Deus. Lembra o que aconteceu com Jonas? Jonas relutava, Deus queria que ele fosse para Nínive, e ele relutava a ir para o outro caminho, e Deus permitiu na vida dele literalmente uma tempestade. Literalmente uma tempestade. Ei, se for preciso para você aprender essa prova, Deus te coloca dentro de uma baleia. Se for preciso para você aprender essa prova, Deus te coloca em alto mar, dentro de um navio, na boca de uma baleia, de Irabaçanderebiacaio. Nós precisamos aprender, queridos, aceitar a prova do Senhor, aceitar o propósito de Deus em nossas vidas, porque quando nós aceitamos, quando nós entendemos, aí Deus fala, como falou em Marcos capítulo 4, 39, olha o que Deus vai falar quando os discípulos estavam desesperados, falou: mestre, acorda, nos ajude. Aí ele respondeu, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e o vento aquietou, e houve grande bonança. E é assim que Deus vai fazer na nossa vida. Quando nós entendemos o propósito, aceitarmos a prova dele, ele vai falar: ei, vento, pode acalmar na vida do meu filho, acalma na vida da minha filha. Ele entendeu o meu propósito, ele entendeu aquilo que Irabacanterebiaçandarebiacaio eu tenho para a vida dele. Arabaçaio, Arabacanterebiaçaio. E Deus dá um fim na minha prova e na tua prova. Querido, Deus não tem prazer de ver um filho sofrer. Deus não tem esse prazer, mas Ele precisa ensinar algo para nós, e muitas vezes só sofrendo para nós aprendermos, para entendermos o propósito dEle. A primeira pergunta foi os discípulos que fizeram para Jesus, e a segunda pergunta que está no verso 40, aí Jesus faz para os discípulos: por que são tão tímidos? Como vocês ainda não têm fé? Por que vocês são tão tímidos? Porque vocês não têm fé. Escuta, Jesus sabe o problema que você passa lá dentro da sua casa. Jesus sabe a dificuldade que você está passando lá dentro da sua casa. Jesus conhece lá o íntimo do teu quarto. Jesus, Ele conhece a tua dificuldade. Jesus conhece. Mas por que Jesus pergunta para os discípulos, que Ele fala para os discípulos que eles têm que ter fé e não medo? Por que os discípulos precisam ter fé e não medo? Primeiro, porque havia uma promessa. Querido, se você tem uma promessa de Deus, pode dormir tranquilo. Queira Satanás ou não, ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir. Havia uma promessa. Jesus, quando entrou no barco, Ele falou assim: viu, nós vamos passar do outro lado. Tinha uma promessa sobre a vida daqueles discípulos. Por isso que os discípulos tinham que ter fé e não medo. Quando eles viram aquele vendaval para um lado para o outro, enchendo de água o barco, eles podiam falar: não, mas Jesus falou que nós íamos passar do outro lado. E se vamos passar, claro que nós vamos passar por adversidade, nós vamos passar por problema, por tempestade, por prova, mas nós vamos chegar lá do outro lado. Há uma promessa de Jesus, vai chegar. Mas por que os discípulos tinham que ter fé e não medo? Porque tinha a presença de Jesus. Jesus estava no barco, Jesus estava com eles. Tudo bem que Jesus estava dormindo, porque Jesus
Quem sabe pregou o dia inteiro, estava cansado, chegou no barco e deitou com a cabeça em cima de um travesseiro e foi descansar enquanto passavam. Porque diz a Bíblia que eles saíram de tardezinha de Cafarnaum. Por que os discípulos tinham que ter fé? Porque Jesus prometeu em Mateus 28 que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com você na prova, sem prova. Jesus está na sua casa. Jesus está no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Jesus está todos os dias, porque foi uma promessa dele. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E Jesus tinha a presença de Jesus. E foi Jesus que criou toda a natureza. E a criação não pode matar o Criador. Foi Jesus que criou, Ele era dono, então Ele podia mandar o que Ele quisesse fazer, Ele faria. Porque Ele era o Criador, Ele era o Criador do universo, foi Ele que criou o universo, foi Ele que criou a natureza. E a natureza não pode destruir o Criador. Mas por que os discípulos tinham que ter fé e não medo? Porque tinha paz. Como que tinha paz? Jesus chegou a dormir no barco. Se ele dormiu, porque tinha paz. Jesus dormiu, ele sabia que viria aquela tempestade, sim ou não? Claro que sabia. Ele sabia, mas ele descansou naquele lugar, porque tudo estava sob o seu controle. Queridos, a paz não é a ausência de tempestade. A paz, ela é a confiança em Deus no meio da tempestade. Deus nunca falou que você não ia passar por tempestade. Deus nunca prometeu só paz para você, mas Ele prometeu que estaria contigo todos os dias. Quando você passar por tempestade, passar por prova, passar por problemas, passar por adversidade, Ele estaria contigo. Aleluias. Aleluias. É ter confiança em Deus no meio da tempestade. Mas por que os discípulos tinham que ter fé e não medo? Primeiro, porque tinha promessa. Segundo, porque tinha a presença de Jesus. Terceiro, porque tinha a paz de Jesus. Quarto, porque tinha o poder de Jesus. Aí no verso 4, no capítulo 4, onde nós lemos, Jesus ele se levanta, repreende aquele temporal e diz que a tempestade cessa. Aí Jesus acalma a tempestade. Jesus tem todo o poder sobre a natureza, querido. Ele é o Criador da natureza, tinha o poder de Jesus e Ele tinha o poder sobre a natureza. Jesus tinha o poder sobre a natureza. Aí caminhando um pouquinho mais do capítulo 4, passa para o capítulo 5, você vai ver que Jesus ele sai de Cafarnaum, aí ele sai no barco e chega até Gadara. Quando ele desce em Gadara, provavelmente à noite, ele desce em frente a um cemitério. Em frente ao cemitério. E quando ele desce, vem um homem gritando. O último estágio de um homem é um cemitério. Só que tinha um homem gritando, um homem que foi dado por perdido, um homem que nem a família, nem a sociedade conseguia controlar. Um homem que era amarrado com correntes e eles arrebentavam todas as correntes. Se cortava o dia todo, um endemoniado, o demoniado. E Jesus se depara com esse endemoniado. Quando ele se depara com o endemoniado, ele fala: qual é o seu nome? O endemoniado fala assim: é legião, porque somos muitos. E ninguém podia com aquele endemoniado. Ele ficava noite e dia gritando dentro daquele cemitério. Aí Jesus só levanta a mão, repreende
e liberta aquele homem daqueles demônios. Então Jesus tem poder sobre a natureza e Jesus também tem poder sobre os demônios. Jesus tem todo o poder, querido. Jesus tem todo o poder. Jesus está ministrando. Chega um homem chamado Jairo. Ele fala: Senhor, o meu filho está doente. A minha filha está doente. Ela tem 12 anos. Está à beira da morte. Eu preciso que o Senhor vá lá na minha casa orar pela minha filha. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus sai com Jairo. Quando ele está a caminho da casa de Jairo, rodeado por multidão, sendo jogado de um lado para o outro, como diz a palavra, espremido pela multidão, alguém toca nele. Uma mulher de 12 anos que estava doente, tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, tinha feito tudo que a medicina pudesse fazer por ela, ela tinha feito. Ela fez tudo. E cada vez essa hemorragia, essa doença dela piorava. E um dia ela ficou sabendo que Jesus estaria na cidade. Quando ela ficou sabendo, uma mulher imunda naquele tempo, diz a lei que ela não poderia sair de dentro de casa, quanto mais tocar em alguém. E essa mulher ficou sabendo que Jesus estava na redondeza, e ela correu aonde estava a multidão e tocou em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus fala assim: opa, alguém me tocou. Aí um dos seus discípulos, provavelmente Pedro, o mestre, está todo mundo te espremendo aqui, mestre, de um lado para o outro, a gente não consegue andar, e o Senhor fala que alguém te tocou. Aí Jesus fala assim: alguém me tocou, porque eu vi sair de mim, eu senti sair de mim virtude, eu senti sair de mim uma cura, eu senti sair abacanterebe assaio, eu senti sair de mim algo diferente. Abacanterebe assaio. Jesus podia mandar apedrejar aquela mulher, porque é isso que a lei mandava. E Jesus falou: quem me tocou? Essa mulher já estava saindo porque ela estava tremendo de medo. Quando Jesus pergunta, ela volta com medo e fala assim: Senhor, foi eu que te toquei. Senhor, faz 12 anos que eu tento contra essa doença, contra essa enfermidade. Senhor, faz 12 anos que eu corro atrás dos médicos e nada me aconteceu. Eu já gastei tudo que eu tinha, Senhor, com a medicina e nada aconteceu. E eu sabia que o Senhor estaria por aqui. Eu sabia que o Senhor ia passar por aqui. E eu tinha certeza, se eu tocasse no teu manto, eu seria curada. E ela na hora foi curada. E Jesus falou para ela: filha, a tua fé te curou. Eu não sei se você está aqui, se você tem uma doença, que já gastou todo o seu dinheiro com o médico, se você já gastou tudo que tinha, e não teve solução para o teu problema. Eu quero dizer que Jesus está aqui, e se você tocar nas vestes dele, ele vai te curar nesta noite. Quem sabe você entrou aqui, e o seu marido, a sua esposa saiu de casa, e você está falando: eu não tenho mais solução, não tenho mais o que fazer na minha vida. Se você tocar no mestre, entender o propósito, ele vai voltar, ela vai voltar em nome de Jesus. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Aí quando Jesus termina aquilo, chega alguém falando assim: Jairo, para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. E não é assim que acontece conosco. Quando nós estamos lutando, uma luta travada, chega muita gente sem noção, fala assim: para de lutar, não adianta orar. Pessoa que nem entende o que está acontecendo, fala assim: não, Deus vai levar mesmo. Pessoas que não entendem a sua dor e a minha dor, e chega assim: não, Deus vai levar, com aquela frieza. Quantas pessoas, quando nós estamos na prova, quando nós estamos passando pela aprovação, ao invés de chegar e dar uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, chega e fala assim: vai morrer, abacanterebe assaio, não adianta mais, vai morrer.
Foi isso que aconteceu com Lázaro. Quando aquele mensageiro sai da presença do Senhor, diz a Bíblia que Jesus fica mais 2 dias aonde estava. E quando o mensageiro chega, que Marta e Maria falam assim: e aí, o que o mestre falou? Ele falou: então, Lázaro estava morto. Mas Jesus tinha falado para ele que aquela doença, aquela enfermidade não era para a morte. Fala o que Jesus falou para você. Então, o que aquele mensageiro ia falar para Marta e Maria, se Jesus falou que ele ia viver, e ele chega, Lázaro estava morto, e agora? Então, Marta, ele falou que ia viver, mas Lázaro está morto, e agora? E muitas vezes chega na tua vida e fala assim: ei, para de lutar, para de orar, vai morrer, está morto, acabou, para você acabou. Mas Jesus chega no 4º dia. Quando ele chega e fala assim: ei, cadê o defunto? Ele não pergunta isso, ele fala: onde colocar o Lázaro? Onde colocar o Lázaro? Quero te dizer uma coisa: ainda que esteja morto, viverá. Ainda que morreu, vai viver. Ainda que deram por perdido, vai ser achado. Ainda que para você não tem solução, o Senhor chega na tua vida nesta noite. Darabia canta, darabia saio. Darabia canta, darabia saio. Aleluias, aleluias, aleluias. Aí Jesus fala para Jairo assim: Jairo, não dê ouvido para esse povo. Esse povo não quer ver o teu bem, deixa eles para lá. Crê somente, tenha fé somente, que você vai ver o que vai acontecer. Jesus vai até a casa de Jairo. Cadê o grupo de louvor? Jesus vai até a casa de Jairo. Só que daí Jesus não leva mais a multidão que estava com ele. Jesus já não carrega mais aquela multidão que estava atrás dele. Aí ele fala assim: ó, só quero Pedro, Tiago e João. O restante, os fofoqueiros podem ficar para trás. Os caluniadores ficam para trás. Aqueles que acham que eu já perdi, pode ficar para trás. Aqueles que já pensam que eu estou em luto, fica para trás. Porque eu só levo Pedro, Tiago e João comigo e acabou. Aleluias, aleluias, aleluias. Aí Jesus chega lá dentro, chega na casa de Jairo. Mais uma multidão está lá. Quem entra no quarto? Só a mãe e o pai da menina. Só Pedro, Tiago e João. Porque tem muitos curiosos, muitas pessoas que batem na nossa costa, querido. Fala: estou orando por você, tá nada. Muita pessoa que fala assim: ei, estou torcendo pela tua vitória. Mentira, está orando contra. Muitas pessoas que diz que está com você, que chega na tua casa e tenta fazer assim lá para dentro da tua casa para ver o que está, e fala: estou com você, tá nada. Cuidado quem você coloca lá dentro da sua casa. Cuidado quem você convida para entrar dentro da tua casa. Jesus, que é Jesus, ele falou: não, os fofoqueiros ficam, os caluniadores ficam, aqueles que acham que eu estou em luto, fica para trás. Só vai comigo Pedro, Tiago e João. Quando ele entra dentro da casa, a morte teve que sair, e entrou o fôlego de vida. A menina ressuscitou, a menina ressuscitou, a menina ressuscitou, porque Deus é fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é Deus, querido. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer na tua vida. Não deixe a palavra de outras pessoas definir a tua vida. Não deixe. Fique com aquilo que o Senhor te falou. Jesus, ele tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre as enfermidades. E Jesus tem poder sobre a morte. Aleluia. Jesus tem poder sobre o coronavírus. O coronavírus está perdendo a força. Aleluias. O ano passado eu peguei coronavírus, quase morri. Fiquei mal em casa. E esse ano eu peguei de novo. E o Senhor já está tirando a força dele. Aleluia, fique em pé. Aleluia. Coronavírus está perdendo as forças. O Senhor está ressuscitando. O Senhor está agindo. O Senhor tem todos os poderes. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. A tua mão me traz a dor.
Aleluia. Aleluia. O Senhor quer entrar dentro da tua casa e ressuscitar aquilo que falaram para você que não tem mais jeito. O Senhor quer ressuscitar lá dentro da sua casa. O Senhor quer entrar dentro da sua casa. Oh, darabiaçai, urabacantarabiaçai. Aleluia. Jesus tem todo o poder, querido, nos céus e na terra. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Você precisa ter fé nesta noite e não medo. Eu queria convidar aqui na frente você que tem um problema na sua vida e está dizendo assim: não, acabou, morreu, não tem mais solução. Chegaram para você e falou assim: ó, enterra. Aí o Senhor entra nesta noite na sua vida e fala assim: ó, o que tiver morto lá dentro eu vou ressuscitar. O que tiver morto lá dentro eu vou ressuscitar. E eu queria convidar você que está nessa situação para você vir aqui na frente. Nós estaremos orando pela tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus vai ressuscitar. Se Ele prometeu, Ele vai ressuscitar, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E você nesta noite precisa somente ter fé. Fé sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluias. Aleluias. O Senhor quer ressuscitar a tua vida nesta noite. Você que está distanciado da presença do Senhor, você que não tem força mais para orar, para buscar, para jejuar, eu quero te convidar aqui na frente também. Nós estaremos orando pela tua vida, mas só vem aqui na frente quem precisar de oração. Se você está bem, você vai ficar aí, você vai interceder para as pessoas que vierem aqui. Aleluia. Aleluia. Me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluias. O Senhor está me dizendo que tem mais gente aqui nesta noite que precisa desta oração. Só que está com vergonha de sair do lugar, está com medo de sair do lugar. Aí o Senhor pergunta para você: por que você está com medo? É só para você ter fé. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Romper as barreiras, romper o medo, romper a vergonha. Aleluias. Tenha fé, querido. Nós vamos orar. Nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar nesta noite. Aleluias. Se você quiser oração, se você quiser que Deus ressuscite algo que lá na tua casa está morto, que você acha que não tem solução, o Senhor quer ressuscitar, mas Ele precisa da tua fé. Ele precisa da tua fé. Aleluia.
Aleluias. 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 Vamos orar, queridos. Estenda suas mãos para frente. Estenda suas mãos. Aleluias. Aleluias. Ministrando sobre nós, dizendo que o barco com os discípulos foi açoitado, mas quando essa história está por terminar, o texto diz que após Jesus dizer ao mar e o vento para que ele se calasse, os discípulos que estavam no barco com Jesus disseram: quem é este que até o vento e o mar têm que obedecer? Não basta somente estar no barco. Estar aqui na igreja somente não vai adiantar. Tem gente que está no barco, mas ainda não entendeu quem é Ele. Tem gente que vem todo domingo, mas ainda não sabe quem é Ele. Tem gente que ainda vive aprisionado, mas não sabe quem é Ele. Venha conhecê-lo. Venha conhecê-lo. Tem gente. Eu sei. Escuta. Até o vento e o mar lhe obedece. Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, este nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Igreja, a gente precisa que você que está no barco, que está vivendo tempos de chuva e de tempestade, o Senhor quer se revelar a você. Quem é esse que a tempestade tem que obedecer? Vem cá, que Jesus vai se apresentar nessa noite. Pastor, eu estou vindo faz muito tempo aqui na igreja, mas eu ainda não o aceitei. Pastor, eu já sou da casa, mas eu estou vivendo um tempo de dificuldade. Você não ouviu a palavra? Saia do teu lugar. Aquele que tem poder sobre o vento está na casa. Aquele que tem poder sobre a tempestade está na casa. Tem lugar, venha. Vem, não tem mais, venha. Vem, é você. Vem, em nome de Jesus, venha. Sai do teu lugar. Saia do teu lugar. Mestre, vem me ajudar. Escuta. Essa tempestade parece que não vai acabar. Esse vento parece que não vai acalmar.
Este mal parece que se apossou da tua casa, se apossou da tua mente. Tem alguém aqui dizendo nessa noite: hoje eu mando parar. Se você fechar seus olhos, você vai ouvir a voz do Espírito Santo: hoje eu vou fazer parar. Este mal que tanto tem atormentado, este pecado que tanto tem te atormentado, olha a voz do Espírito Santo: hoje eu faço parar. Este pecado, este mal te derrubou tantas vezes, você caiu, parece que não vai ter mais jeito. A voz do Espírito Santo dizendo: hoje eu faço parar, mestre. Eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Estás comigo. Eu posso clamar. Posso clamar, mestre, vem me ajudar. Aleluias, 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 aleluias. Chama ela aí. Sabe o que o Senhor está me dizendo? Que você está assim, ó. Você olha para esse lado, não vai dar certo. Você olha para esse lado, não tem o que fazer. Você olha para esse lado, meu Deus, tem solução. Você olha para esse lado, acabou tudo. Estou mentindo? E o Senhor está dizendo para você que aquilo que você acha que está morto lá dentro, Ele vai ressuscitar. Que aquilo que o diabo tentou sobre a tua vida lá dentro da tua casa para destruir, Ele vai entrar e vai restaurar. Entenda o processo do Senhor. Entenda o processo do Senhor. Entenda o processo. Aceita esta prova. Aceita o que o Senhor tem para você, o que o Senhor quer te ensinar. Faça aliança com o Senhor, compromisso com o Senhor, que o que tiver morto, Ele vai ressuscitar para a glória de Deus Pai. Aleluias, 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 aleluias. Na farabacaio, andarabiaçaio. Eu não aleluias. Imaginava, aleluias, que era lindo assim. Aleluias. Nós vamos orar. Tem mais alguém? Se não tiver, nós vamos orar. Eu queria que os pastores ficassem em volta, os pastores obreiros ficassem em volta desses irmãos. E vocês estarão nos ajudando a orar, a clamar por essas vidas. Aleluias. Nos olhos eu não imaginava. Aleluias. Estenda suas mãos para cá, querido. Aleluias. Mas Deus tem, pastor Tiago, Deus tem alguém ainda que precisa vir aqui na frente e está relutando com Deus, e está relutando com Deus, mas Deus está falando: ei, é hoje o dia da sua vitória. Ndarabiacaio. É hoje o dia da sua vitória. É hoje, não deixe para amanhã. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós vamos orar porque os tempos já estão avançados. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, Pai, a Tua palavra foi ministrada nesta noite, Senhor. A Tua palavra, Senhor, disse que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, Pai. Que o Senhor tem todo o poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, Pai, sobre a morte, Pai. E a Tua palavra diz, Senhor Jesus, que aquilo que está morto, o Senhor vai ressuscitar, Pai. Por isso toma essas vidas, Pai. Entra, Senhor, em cada lar, Senhor Jesus. Entra, Senhor, em cada vida, Pai. Senhor, cada irmão, Senhor Jesus, que está aqui na frente, Pai, cada irmã, Senhor. Entra, Senhor Jesus, lá dentro da casa, Pai. Restaurando, Pai. Restaurando, Senhor Jesus. Pai, colocando fim nessa tempestade, Pai. Colocando, Senhor, um ponto final, Pai, nesta luta, Senhor. Pai, os Teus filhos estão aqui crendo, Pai. Eles deram, Senhor, um passo de fé.
Pai, eles perderam o medo, Senhor, estão aqui com fé, Pai, porque crê na Tua palavra, Deus. Por isso, Senhor, entra, Pai, em cada lar, Senhor, entra em cada vida, Pai, e faça, Senhor, o Teu querer, Pai, faça um milagre, restitua, Senhor Jesus, Pai, restaura, Pai, e muda a história dos Seus filhos, Pai, e muda a história da Tua igreja, Pai, e muda a história, Senhor Jesus. Pai, ressuscita aquilo que está morto lá dentro, Senhor. Ressuscita para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.